Fala galera, beleza? Aqui é o professor Leonardo Nascimento. Eu quero falar para vocês hoje, nesse vídeo, uma pergunta que eu acho que muitas vezes todas as pessoas que trabalham com terapia manual, têm formação em terapia manual em alguma escola de terapia manual, ou de osteopatia, ou de quiropraxia, ou de Maitland, ou de Mulligan, já se fizeram essa pergunta, que é assim: será que eu preciso ser extremamente específico naquele nível exato quando eu realizo minha manipulação ou não? E se você já fez essa pergunta, se você já teve essa dúvida, você sabe de alguma outra pessoa que também tem essa dúvida, você vai fazer o seguinte: vai mandar esse vídeo daquele grupo de fisioterapeutas que podem ter essa mesma dúvida que você, daquela pós de terapia manual que você fez no seu grupo de osteopatia, e aí você vai tipo, ajudar no seu grupo de quiropraxia, e você vai ajudar a ciência a chegar com mais qualidade nessas pessoas. Porque esse é o nosso canal de ciência e de fisioterapia. E aí a gente precisa trocar essa ideia com a galera que está interessada em ouvir, está interessada em saber exatamente se eu preciso ou não ser específico na hora de realizar a minha manipulação. Certo? Vamos lá então. Vou compartilhar minha tela com vocês para mostrar o estudo de hoje, que fala exatamente isso que eu falei para vocês. Para dor lombar não específica, a terapia manipulativa vertebral precisa ser realizada especificamente num nível vertebral. Isso tem alguma diferença, alguma relevância clínica ou não? Vamos entender primeiro e contextualizar. Quando a gente fala de dor lombar crônica, né, dor lombar não específica, tá? A gente está falando de dores lombares multifatoriais. E aí, essas dores lombares multifatoriais, como o próprio nome já diz, elas têm muitas possibilidades de tratamento. Então, provavelmente, na maioria desses casos, somente a manipulação não é tratamento. Beleza? Então, a primeira coisa a contextualizar é que, na maior parte desses estudos, desses pacientes com essa condição de dor lombar não específica, somente utilizar o tratamento manipulativo, o tratamento passivo, não é recomendação de nenhum guideline de dor musculoesquelética. E se você segue aqui o canal, você sabe exatamente o que eu estou falando. E aí nós temos aqui um tipo de estudo que é uma revisão sistemática com meta-análise. Uma revisão sistemática com meta-análise implica diretamente de termos ensaios clínicos de boa qualidade. Se não tivermos ensaios clínicos de boa qualidade, a revisão sistemática tem um baixo peso, porque os estudos têm um alto risco de viés, e aí o resultado pode ser puxado para um lado ou para o outro. Beleza? Vamos entender então a metodologia. Se eu tenho uma revisão sistemática, vamos entender o que eles fizeram. Então, o objetivo era examinar quando eu devo utilizar como alvo a terapia manipulativa vertebral, aplicando a intervenção numa vértebra específica, produz efeitos clínicos superiores de não utilizar uma vértebra específica para pacientes com dor lombar não específica. O desenho do estudo é uma revisão sistemática com meta-análise. Maravilha. Foram incluídos randomized controlled trials, ensaios clínicos controlados randomizados, comparando mobilização ou manipulação numa área não específica com pacientes com dor lombar não específica e medindo os efeitos na intensidade da dor e na incapacidade reportada pelo paciente. Ou seja, estamos aqui numa situação real de consultório, que o nosso paciente com dor lombar não específica tem dor e incapacidade, como eu já falei para vocês 1 milhão de vezes. Ou o paciente tem muita dor e pouca incapacidade, ou ele tem pouca dor e muita incapacidade, ou ele tem muita dor e muita incapacidade. É assim esse paciente com dor lombar não específica. Então, em todos os ensaios clínicos que eles encontraram, foram um total de 931 pacientes, onde a gente teve uma moderada evidência, relação perto de nenhuma diferença significativa para manipulação específica e não específica para a intensidade da dor. E quando a gente fala de incapacidade reportada pelo paciente, tivemos uma moderada evidência para uma diferença média, tá? Não muito significativa. Efeitos adversos foram reportados em 4 ensaios clínicos e isso foi distribuído entre todos os grupos. Aí vamos ver o que interessa quando eu tenho uma revisão sistemática.
Eu tenho uma revisão sistemática que avaliou intensidade da dor entre grupo manipulação ou mobilização específica e não específica e incapacidade no grupo específico e não específico. O que a gente tem que ver? O gráfico force plot. Então, aqui está todo o estudo, se você quiser ver depois, você baixa e vê um passo a passo. Esse estudo é muito bem estruturado, muito bem conduzido. Aqui está a descrição de todos os ensaios clínicos que entraram no estudo, e o que interessa para a gente é isso aqui. É o famoso force plot, que é o resultado final. O que a gente tem que analisar no force plot? O zero é o meio da parada. Aqui é a favor da manipulação específica. E aqui é a favor da manipulação não específica. Olha o que acontece. A maior parte dos estudos dá um resultado favorável à manipulação específica, só que o que acontece? Alguns estudos de melhor qualidade metodológica vão para o outro lado. Tudo que está tocando zero quer dizer que foi igual. Então, aqui eu tenho um estudo puro a favor da manipulação específica e aqui um estudo puro a favor da manipulação não específica. O resto, todos eles tocaram o zero. Se todos eles tocaram o zero, quer dizer o quê? Que tanto faz, quando eu falo de dor depois da intervenção, que a manobra seja específica ou não. Então, se o seu paciente chegou com dor e você percebeu que é uma dor lombar inespecífica desse paciente, você identificou esse mecanismo de dor lombar, o que você faz? Manipula. Se você manipular, o que acontece? Você vai ter uma diminuição da dor, independente se a sua manobra for específica ou não. É isso que quer dizer. E aí, quando a gente vai para o outro force plot, que é da incapacidade, que está aqui, ó, na incapacidade tivemos menos estudos que entraram na incapacidade. E o que acontece? Na incapacidade não teve diferença nenhuma também. Só que na incapacidade praticamente todos os estudos tocam o zero. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que na incapacidade talvez nunca a gente tenha diferença de usar manipulação ou mobilização específica e não específica. Ou, se, ou seja, de acordo com uma revisão sistemática com meta-análise, quando você tiver um paciente com dor lombar inespecífica, quando esse paciente tiver dor e incapacidade, não faz diferença você mobilizar ou manipular uma região específica da lombar dele ou qualquer outra região, ou uma região de forma inespecífica. Certo? É isso que a ciência está para falar para você e mostrar para você o caminho mais simples e mais fácil, porque a ciência simplifica a nossa vida. Valeu? Coloca sua pergunta aqui nos comentários e sugestões para outros vídeos. Se você chegou até o final desse vídeo, coloca uma sugestão que eu vou gravar o vídeo da sua sugestão. Valeu, até a próxima.